Página 283. É. No domingo, Elias Abrão, dono da produtora Câmera 5, responsável pelo A Tarde é Sua, da Rede TV, no qual Rafael trabalhava, decidiu arcar com a fiança. Os advogados falaram com os familiares, mas eles não tinham condições de pagar. Precisariam vender muita coisa para obter o dinheiro. E até conseguirem isso, Rafael e Aline ficariam muito tempo presos. Aí resolvi antecipar os R$ 55.000. Eles se metem em rascadas, mas é gente boa, não está mais envolvido com drogas. Vamos puxar a orelha dele e vai continuar trabalhando, senão não vai ter como me pagar, brincou. A Justiça Federal ainda não havia emitido o alvará de soltura na segunda-feira, dia 28, à espera da confirmação do depósito da fiança que seria feito em São Paulo. Mesmo assim, equipes do Instituto Médico de Foz do Iguaçu foram colher as impressões digitais de Rafael e Aline, além de pegar os dados para o Registro Estadual de Detentos. Os repórteres já se aglomeravam em frente à penitenciária, na expectativa do ex-polegar sair a qualquer momento lá dentro. Rafa continuava agoniado com tanta demora. De acordo com a Elisa Abrão, que recebia as informações diretamente de sua equipe em Foz do Iguaçu, Rafael estava desesperado para buscar sua mulher no outro presídio, mas mais preocupado com ela do que com ele mesmo. Mas ainda teria que esperar até o dia seguinte para isso acontecer. Para ele, era como se estivesse cumprindo pena de prisão perpétua. Rafael sai da prisão de cabeça raspada e chinelos. Já estava anoitecendo na terça-feira, dia 29, quando Rafael Ilha foi colocado em liberdade. Algemado com as mãos para trás, cabeça raspada, só de chinelos, camiseta de mangas curtas e calça de moletom, apesar do frio, ele atravessou o primeiro portão do presídio sob olhares e câmeras dos profissionais de imprensa que acompanhavam a cena em frente à saída principal. Ao passar pela portaria, acompanhado pelo Dr. William Amanajás, teve as mãos liberadas e finalmente pisou na rua. Foi nesse momento que avistou um jardim e disse ao advogado: dá licença que eu vou roubar uma flor. Elias Abrão, após soltura de Rafael Ilha, ficou desesperado pela mulher. A liberdade 5 dias depois da prisão na Ponte da Amizade. Já sem as algemas, com o Dr. William Amanajás, Rafael colhe flor para dar a Aline. A intenção era entregá-la a Aline na cadeia pública, onde já iria buscá-la, mas foi rodeado por um batalhão de repórteres, acabando por fazer um desabafo. Não cometi erro nenhum. A situação que me encontra é de sofrimento. Entrei há uma semana e ganhei um rolo de papel higiênico de 30 metros para durar 15 dias. Ninguém fica feliz com isso. Eu adoro Foz do Iguaçu, adoro o Paraguai. A gente veio aqui para ver mercadorias para uma loja que vamos abrir em São Paulo. Saímos para jantar, fomos às cataratas, era só isso. Não queria nunca sujar a minha imagem, mas paciência. Para mim, as coisas são sempre mais difíceis. Agora, o que eu quero é abraçar minha esposa, chorar com ela, namorar, enchê-la de amor e carinho. Enquanto Rafael dava essa entrevista, o doutor José Beraldo, também seu advogado, protestava. Não havia necessidade do uso de algemas. Não havia necessidade de raspar o cabelo com máquina zero. Rafael é querido. Foi bem tratado pelos demais presos. O alvará de soltura foi levado pelo oficial de justiça aos presídios para liberá-los. Tudo certo. Agora responderão em liberdade ao processo de tráfico internacional de armas e a sentença deve sair em 1 ano. Durante esse período, não poderão frequentar casas noturnas, se ausentar de São Paulo por longos períodos, nem sair do país. Vou pedir para serem absolvidos e entrarei com pedido de restituição da fiança, porque acredito neles. Não cometeram crime algum. Assim que acabou de conversar com os jornalistas, o ex-polegar postou foto com mensagem no Facebook, dizendo que iria pegar Aline. Eu estava muito bravo.
porque os advogados fizeram o contrário do combinado, que era buscar minha mulher primeiro. Além disso, tive que esperar mais 1 hora na porta da cadeia dela até me deixarem entrar. Estava muito irritado e nervoso. Aline, que dos 8 dias na prisão só conseguiu dormir quando soube da fiança, aguardava alguém ir buscá-la no presídio, mas achava que seria o advogado. Estava sozinha, angustiada, com medo, quando viu Rafael entrar na pequena recepção, onde ficam na espera todos os que são libertados. Uma surpresa enorme, foi muito emocionante. A gente se abraçou, a gente se beijou, era muita saudade. Até o Dr. William, que presenciou tudo, ficou emocionado. E aí, Rafa me deu aquela florzinha, o presente mais bonito que ganhei na minha vida. Relembra. O reencontro também não sai da cabeça do Rafael até hoje. Eu estava muito preocupado com ela, com a sua, com a sua segurança, com a sua segurança. É, com a sua segurança, com o seu lado emocional. Quando abracei e entreguei a flor, eu disse: Olha, eu não parei de pensar em você nem um minuto. Eu queria muito te abraçar, estava louco de saudade. Sei que você precisa descansar, desligar, chorar, mas quero que você saiba que eu te amo muito, 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 muito. Mais que tudo. Já na rua, Rafael conversa com a imprensa. Não cometi crime algum. Primeira mensagem ao ser libertado, saindo do presídio com o Dr. William Amanajás. Obrigado, Senhor, pela vitória, buscando a loira. Rafael busca ali na penitenciária feminina, de onde saem abraçados. Todas as vezes que a Aline revê alguma reportagem dessa época, principalmente as imagens do movimento em que deixavam a cadeia pública, tenho uma certeza. Sei que o Rafa se lembrou de mim o tempo inteiro. A imagem dele, com a florzinha nas mãos, é muito linda, simples e de um significado imenso. Eu aguardo no quebra-sol do meu carro. Não sei quanto tempo vai durar, por isso até tirei foto dela. Assim vai ficar comigo para sempre. Naquele dia deixaram a prisão rapidamente. Aline estava assustada com o cerco da imprensa, mas saíram abraçados sem olhar para trás, diante dos flashes dos fotógrafos. A imagem era nítida, estava agora mais unidos do que nunca. Rafael, Illy e Aline Keynes falam da vida após prisão, nos uniu mais. Rafael valia o estrago que fizeram em seu carro. De volta ao hotel, quarto revirado e carro detonado. Um quarto totalmente revirado, dos armários ao colchão, das gavetas às malas, foi o que Rafael e Aline encontraram em sua volta ao hotel. A polícia havia feito uma varredura no local, segundo as camareiras, o que se estendeu também ao carro do casal, encontrado fora da vaga em que havia sido deixado pelo Dr. William Amanajás. E todo detonado, trava de segurança violada, forro do porta-malas arrancado, assentos soltos, banco traseiro removido, laterais das portas descoladas, quadro típico de uma operação peito fino atrás de drogas ou contrabando. Nada foi encontrado, é claro. Como repórter do A Tarde é Sua, Rafael aproveitou a presença da equipe do programa em Foz do Iguaçu para gravar uma matéria denunciando o ocorrido. Mas deixou claro que não havia provas de que fosse de fato uma ação de policiais. De qualquer forma, ficou com muito medo. Comecei a pensar na possibilidade de terem mexido em tudo, não para encontrar alguma coisa, mas na verdade para plantar algo lá dentro. E se tivessem colocado uma granada? E se tivessem posto papelote de cocaína? Queriam me matar ou me incriminar. Afinal, quem teria feito isso? A polícia precisaria de um mandado de busca, porque o veículo estava em propriedade particular. Minhas coisas também. Seria apenas um procedimento de investigação, já que eu tinha sido preso. Ou havia outra intenção por trás? Na dúvida, seguiu a orientação do Dr. José Beraldo. Estacionou o veículo, estacionou o veículo diante de uma câmera de segurança. Não retirou nada e trancou, levando as chaves.
preferiu voltar para São Paulo de avião. Antes disso, porém, na manhã seguinte, dirigiu-se à sede da Polícia Federal para buscar seus pertences e os de Aline, recolhidos ao serem presos. Ao contrário do que esperava, foi muito bem tratado. Os agentes conversaram comigo numa boa, deram seus cartões para contato, tiramos fotos juntos. Já era uma outra situação. Ele pegou sua carteira e seu par de tênis que Aline estranhamente decidiu guardar como recordação. Do aeroporto para a TV, ele tenso, ela traumatizada. Aline falou pouco, mas Rafael contou todos os detalhes do drama que viveram. Ao desembarcar em Cumbica, o casal seguiu direto para os estúdios da Rede TV, onde daria uma entrevista exclusiva, a primeira em que contaria em detalhes tudo o que havia acontecido no Paraná, coisa que o Brasil inteiro queria saber. Acompanhados por seus advogados, Rafa e Aline sentaram-se no sofá do A Tarde é Sua, muito tensos e não se desgrudaram. Ela, ainda traumatizada, falou muito pouco, mas ele, apesar de exausto, respondeu a todas as perguntas feitas por mim e pelo especialista em segurança, Jorge Lordello, a começar pela acusação de tráfico internacional de armas. A declaração, página 288. Foi objetiva. Vocês acham que um traficante vai vir com uma arma nova, desmuniciada, desmontada em 2 peças, com numeração sem estar raspada, sem nunca ter dado um tiro e ainda no colo da mulher dele? Se eu fosse um traficante, não faria esse tipo de coisa, e sim algo maior e mais organizado. Ele também exigiu explicação para uma questão importante. Exibiram imagens minhas na recepção do hotel e dentro da loja no Paraguai, fazendo compras. Então, por que não apareceram as imagens da ponta da amizade? Por que não mostraram que peguei a arma e joguei fora na estrada? Rafael revelou que os próprios agentes perguntaram por que ele não largou Aline na aduaneira, já que estava a 30 metros de distância dela e havia sido liberada após passar pela revista. Segundo eles, Rafa poderia ter seguido para Foz do Iguaçu, chamado um advogado e ido esperá-la na sede da Polícia Federal. Quando ouvi isso, só consegui dizer: gente, ela é minha esposa, nunca pisou numa delegacia. Já pensou ela olhando para mim, vendo eu sumir enquanto tomava uma cana no meio da ponte? E se eu, num impulso, subisse no na mototáxi e fosse aguardar no hotel, ela não iria chegar. E aí? Não, jamais deixaria que fosse presa sozinha. Eu tinha que proteger minha mulher e foi o que eu fiz. Durante a entrevista, deixou claro: sei que se eu não tivesse tomado a atitude de ir ao encontro dela, não estaria envolvido em nada disso. Se eu tivesse simplesmente continuado a viagem, não aconteceria absolutamente nada comigo. Mas não sou um covarde. Meu lugar era ali, ao lado da Aline. O doutor José Beraldo, que acompanhava atentamente o depoimento, ressaltou: ele foi em defesa da mulher. Isso é louvável. Ninguém pode criticar esse rapaz. A Aline foi ingênua, foi levada a erro. Sabia que o que estava transportando não era chocolate, mas tinha certeza que poderia legalizar a arma no Brasil. Não tinha noção da gravidade da situação. Ela também é inocente. Outro ponto fundamental foi abordado pelo Dr. William Amanajás. Toda e qualquer arma é proibida no Brasil tem que ter porte ou posse de arma, que só valem para os de uso permitido, o que não significa que possam ser utilizadas. As de uso restrito, como o nome já diz, só exército ou pessoas ligadas à segurança nacional. Quando disseram para Aline que a espingarda era de um uso permitido, ela se equivocou e achou que estava dentro da legalidade. Os advogados Dr. José Beraldo e Dr. William Amanajás conseguiram tirar Rafael e Aline da prisão e participaram da entrevista.
Para os defensores de Rafa, a acusação de tráfico de armas é injusta. Eles estavam numa zona primária de fiscalização, portanto deveriam ser enquadrados em mera tentativa de tráfico, isso se fossem culpados, o que não é o caso, afirmou o doutor Amarajás. Já o doutor Beraldo alegou: no meu entender, com minha experiência de 34 anos de profissão, a polícia esperou consumar um fato. Não há flagrante quando a autoridade pode evitar. Bastaria terem perguntado: vocês querem mesmo levar essa mercadoria? Porque lá a arma é tratada como mercadoria. No máximo, a situação ficaria na tentativa de tráfico. Já o especialista em segurança Jorge Lordello defendeu a ação dos agentes na Ponte da Amizade. O doutor Ricardo Cubas foi claro. Rafael declarou que era marido dela, tinha conhecimento da arma. Nesse caso, o delegado cumpriu o papel dele, que era o de deter os dois. Compra de arma é proibida. Você não pode levar de um país para o outro. E ele sabia que se a espingarda fosse pega na alfândega, iria dar problema sério. Página 289. Rafael se defendeu e definiu a situação. Eu fui vítima dessa história, não réu. Aline pecou pela inocência e por ser teimosa. Quando ela cisma com uma coisa, não desiste. Quem me critica queria o quê? Que eu a pegasse pelos cabelos? Que eu desse um tapa nela? Fiz tudo o que pude para dar o que não trouxe, que pude para que não trouxesse a arma. Deu no que deu, infelizmente. Ao sair mais uma vez em defesa de seu cliente, o Dr. Beraldo acrescentou: esse moço não tem vergonha de dizer que é um ex-viciado em droga, viciado. Esse moço não tem vergonha de falar que foi vítima dos verdadeiros traficantes. Esse moço é digno do respeito de todos nós, digno. Para encerrar, Rafael foi curto e grosso. Quero que saibam que minha mulher é de boa família, estável financeiramente, formada em comércio exterior, já morou em outros países, chegou a dirigir 3 empresas em São Paulo e Santos. Ela não precisa contrabandear uma arma para viver e eu também não. Tenho meu emprego na TV e alguns imóveis, fruto do trabalho com minhas clínicas, que garantem meus rendimentos. Mais um detalhe: mesmo que não tivéssemos dinheiro, jamais cometeríamos um crime. Ainda teriam que passar por uma série de entrevistas até o começo da madrugada, tamanho o assédio da imprensa e dos programas de TV. Quando finalmente se viram diante do portão de casa, não conseguiram entrar. O medo de que estivesse tudo revirado e destruído lá dentro, como aconteceu no hotel, bateu forte. Rafa e Aline sentaram-se na calçada e tentaram se acalmar. Ele fumou um cigarro enquanto ela chorava e respirava fundo. Iriam dormir juntos naquela noite, depois de tantos dias longe um do outro, mas como duas crianças assustadas com um monstro embaixo da cama. Havia um bebê no meio do caminho. Meu telefone tocou às 4 da manhã. Do outro lado da linha, Rafa deu a notícia eufórico. Aline está grávida, acabou de fazer o teste de farmácia. Eu vou ser pai de novo. E continuou ligando para familiares e amigos até o dia amanhecer. De tão empolgado, enviou dezenas de fotos pelo celular dos bastões com resultado positivo. Pelas contas da futura mamãe, o bebê foi concebido no final de julho, logo após terem passado pelo trauma da prisão em Foz do Iguaçu. Seria uma compensação do destino? Afinal, planejavam fazer a encomenda só em janeiro de 2015. Foi um momento lindo que nos pegou de surpresa. Como um marido sempre atento, no entanto, vinha percebendo que havia alguma coisa diferente com sua mulher, que se sentia muito inchada. Decidimos fazer aqueles testes de farmácias, compramos 2 de uma vez para confirmar e os 2 deram positivo, festejou. O passo seguinte foi uma consulta com a doutora Albertina Duarte, obstetra responsável pelo parto de muitas famosas, inclusive dos 4 filhos da cantora Simone. A médica confirmou a gestação, mas ainda é cedo para descobrir o sexo. Gostaríamos que fosse uma menina, mas o que Deus nos mandar vai ser ótimo, disse Rafa. Silvia, a mãe dele, também desejava uma menina, uma netinha. Adoro ser avó. Meu filho me ligou de madrugada para contar a novidade. Estou torcendo por uma menina, porque já temos o Cauã. Mas o importante é que venha com saúde. Aliás, o garoto de 11 anos, filho de primeiro casamento do ex-polegar, vibrou com a notícia. Ele ama a Aline.
Página 291. Ele ama a Aline, se dão muito bem. Quando estão juntos, parecem duas crianças. Não sentiu ciúme, quer ajudar a cuidar do irmãozinho ou irmãzinha que vem aí. Na entrada do terceiro mês de gravidez, um novo exame revelou que, assim como tantos desejavam, o bebê era mesmo uma menininha. A partir daí, a escolha do nome mobilizou toda a família. Eu queria Dmitria, que é russo, mas a Aline não gostou. Depois optamos por Lara, igual ao da filha do cantor Daniel. Porém, acabamos nos decidindo por outro parecido, só que com significado mais bonito, Laura, que quer dizer vitoriosa. Além disso, era o mesmo nome da avó da Aline. Consequência natural dessa fase feliz, vieram os planos de uma grande festa para celebrar a união. Só com uma bênção, nada de igreja ou cartório. Já nos consideramos casados. Não temos vontade de oficializar no civil, mesmo porque os casamentos que tivemos antes de papel passado não deram certo. A gente só queria uma festa mesmo, para agradecer a Deus por estarmos juntos, conta Rafa. Depois do estresse em julho, com a prisão do filho e da nora, Silva chegou a uma conclusão. A gravidez vem amenizar esse ano tão complicado para eles. Nem só de más notícias a gente vive, né? Aline concorda com ela. 2014 foi muito agitado para a gente. Teve a história da prisão, sob a acusação pesada de tráfico internacional de armas, e isso deixou a todos nós muito abalados. Mas a notícia da vinda do bebê mudou tudo. Sempre quis ser mãe, ter um filho com o Rafa. Sonhamos muito com isso. Então posso dizer que nosso ano teve um final feliz. Nada de negativo resistiria a um momento como este. Escutamos pela primeira vez as batidas do coração da Laurinha. Eu e Rafa ficamos muito emocionados. Sem dúvida, a melhor trilha sonora para aguardar a chegada da filha em 2015. Página 291. O nascimento de Laurinha. Às 3h30 da madrugada, a Aline acordou com contrações muito fortes. Às 6h30 da manhã, deu entrada na maternidade Santa Joana, em São Paulo, e às 10h30 estava no centro cirúrgico, pronta para a cesariana. Embora tivesse esperado até o último minuto pelo parto normal, a falta de dilatação obrigou a mudança de planos. Antes de entrar para assistir ao nascimento da filha, Rafael postou um vídeo nas redes sociais dizendo: "E aí, galera? Momento muito especial. Laurinha está chegando. Seja bem-vinda, meu amor. Tamo junto." De touca e avental hospitalares, ele foi para o lado de Aline, que já estava aos cuidados da equipe da doutora Albertina Duarte. Não resistiu e postou outra mensagem em seguida da imagem que segurava a mão de sua mulher. Força, Aline. Abençoa, Senhor. Era 1º de junho de 2015. O bebê nasceu forte e saudável, com 2.830 kg e 46,5 centímetros. Tem fotos dele aqui, tá? No hospital com a mãe. Um sonho realizado. Rafael foi o primeiro a pegar o bebê no colo. Emocionado, foi o primeiro a pegar a menininha no colo, marcando o momento com nova foto e recado aos fãs. Laurinha nasceu, ela é linda. Por volta das 3h30, 3 horas da tarde, exausto, mas realizado como pai, foi ao encontro dos repórteres que o aguardavam na maternidade e declarou: "Graças a Deus, correu tudo bem. Ela é a cara da mãe, tem os olhos claros como os dela, é linda como a Aline." Silvia, a avó, definiu bem essa alegria. Já tínhamos um príncipe, o Cauã, mas faltava a princesinha. Agora a história está completa. Com a doutora Albertina Duarte, o pré-natal e o parto de Aline. Família feliz e completa: Rafael, Aline, Cauã e Laura. Então, gente, eu vou parando por aqui, tá bom? A gente já está quase terminando o livro, faltam umas poucas paginazinhas ainda. Eu acho que essa semana ainda consigo terminar. Também, então a gente para por aqui e a gente recomeça da página 293, capítulo 33. A volta do polegar só para comemorar, tá bom? Então retornaremos a partir da página 293. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Fiquem com Deus, tá? Deixe seu comentário, seu like, o que você acha do canal, do livro que nós estamos lendo, tá bom? Aí deixe seu comentário. Então, agradeço muito a vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima leitura
e beijos. Boa noite, amigos. 7 de junho de 2025, sábado. Esse é o canal Leitura Integrativa. Prazer, eu sou a Ana Lúcia e nós estamos lendo o livro As Pedras do Meu Caminho, de Rafael Ilha, editora Escrituras, com participação de Sônia Abrão. Estamos na página 293, capítulo 33. E vocês já devem saber, né? Não sei se você está chegando agora, mas o objetivo do canal é eu ler alguns livros, vocês ouvirem, né? E a gente aumentar nossos conhecimentos juntos. E estamos lendo uma biografia sobre o Rafael, né? Que foi um cantor muito famoso na época de 90, né? Um cantor jovem, que se viciou em drogas. Então, o livro fala sobre o vício deles em drogas, de como ele saiu, e hoje ele é um pai de família, né? Então, essa é a história da vida dele. Nós já estamos quase terminando. Página 293, a volta do Polegar só para comemorar. 25 anos depois do lançamento, o Polegar se reúne novamente. Tem aqui a foto deles todos reunidos. Um simples post no Facebook com a foto de Rafael, Alex, Alan e Marcelo, juntos novamente, já quarentões, bombou na internet. Em poucas horas virou alvo de milhares de curtidas, uma reação inesperada do público para os ex-integrantes do Polegar, que haviam se reunido só de brincadeira. A ideia foi de dois amigos de adolescência de Alan, donos de uma produtora que também queriam gravar um clipe da banda para jogar no YouTube e matar a saudade dos fãs. Quando me falaram sobre isso, levei um susto, mas insistiram e eu topei. Também convenceram o Marcelo, aí ele fez a cabeça do Alex, que lembrou essa data de 25 anos. Rafael foi convidado em seguida e surpreendeu pelo seu entusiasmo, conta Alan. Ficou claro que poderiam ir mais longe, o que resultou na volta do grupo, não de forma definitiva, mas para comemorar o aniversário da Boy Band, com shows de apresentações em TV e quem sabe até um livro. Temos mais histórias para contar que o Walt Disney, brincou Alan. Reunir todos os integrantes para o projeto não foi tão fácil. Faltava Ricardo, que se sentiu profundamente ofendido por não estar na foto. Não fui convidado nem chamado para participar das comemorações. Isso é uma infantilidade. Com todo respeito aos meus amigos e fãs, desejo toda felicidade a eles, Deus disse. Os que se humilham serão exaltados, esbravejou o jornalista. Alan, indignado, desmentiu as declarações na revista Caras. Ele foi convidado em box pelo Facebook e respondeu então agressivo, usou palavrões, além disso bloqueou a mim e ao Alex na rede. Rafael, apesar de uma briga recente que havia tido com o ex-baterista por não concordar com o pedido de ajuda financeira que fizera pelas redes sociais, acabou resolvendo o impasse. Falei com os meninos que o Ricardo era da formação original do grupo e não havia sentido voltarmos sem um dos integrantes. Eles concordaram, então eu conversei com ele, repetiu o convite e finalmente topou. De resto, bastou fazer um post novo com o grupo completo. Daí para frente, um show de recordações e energia renovada. Atritos viraram piadas. A convivência trouxe de volta as diferenças de personalidade que se antes geravam atritos, hoje são motivos de piadas entre eles. Viramos a mesma tropa de 25 anos atrás, só que com mais juízo, né? O legal nesse retorno é que todos nós já estamos com nossas vidas definidas. A gente está voltando por prazer, não por necessidade, comenta Rafa. Alan faz questão de ressaltar isso. Dinheiro é consequência, tem que fazer por amor. Hoje, graças a Deus e muito trabalho, somos bem-sucedidos em outras profissões. O Rafael é apresentador e repórter de TV. O Marcelo é advogado. Eu me tornei médico oftalmologista. O Alex é cantor e tem um grande estúdio musical, enquanto o Ricardo se formou em gastronomia e virou chefe de cozinha. A magia da música, do palco e dos aplausos fez com que entrassem no túnel do tempo. Voltamos aos anos 80, 90, passou um filme na minha cabeça, me lembrei dos testes, ensaios, viagens, shows. Foi a melhor fase das nossas vidas, reconhece Alan. Nunca se apagou da memória de Marcelo, que até hoje é chamado de Polegato pelos companheiros por conta da beleza. O dia em que entrou para o grupo. Eu era super fã dos meninos, tinha vontade de ser da banda, mas achava um sonho impossível, até o dia em que a agência onde eu trabalhava como modelo me chamou para um teste justamente para integrar o Polegar.
2 meses depois, eu estava em cima do palco ao lado deles. Antes de me comunicarem que havia sido aprovado, mandaram um motorista chamado Mauro me levar ao salão do Jassa. No carro, ele me disse: Não sei se você entrou para o grupo, mas vai ter que cortar o cabelo. E deu uma risadinha que até hoje não esqueço. Rafael aproveita para entregar o companheiro. Logo que ele entrou na banda e fomos nos apresentar no Domingão do Faustão, o Marcelo não sabia tocar nada. Então, para disfarçar, entrou com o braço na tipóia, como se tivesse impossibilitado de pegar uma guitarra. Foi muito engraçado. Alex tinha 14 anos quando o grupo foi lançado. Era tudo uma festa. O primeiro show aconteceu dentro de um navio, num cruzeiro internacional, cheio de gringos, não entendiam nossa língua e nem precisou. Aplaudiram muito e até pediram autógrafos. Nesse retorno, ele não só produziu o medley dos grandes sucessos do grupo, como também repaginou todos os arranjos. A gente não esperava essa renovação do público. Então também renovei as músicas. Rafael amou o resultado. Botei o CD para ouvir no carro, no último volume. Cantei junto e quando parei num posto de gasolina, percebi que muita gente curtia o novo som do Polegar que estava tocando. Fiquei emocionado. Daí veio a ideia de fazer uma dupla com Alex em um CD e show de tributo aos 25 anos do Polegar. Alex, que sempre teve fama de comportado, também viveu momentos de bad boy. Quem entrega o vocalista é Alan. Ele tomou uma bebida fortíssima em uma caixa, deu uma caixa que ganhou em uma das cidades em que faríamos um show. Ficou anestesiado, nem tinha mais noção de onde estava. Rafael presenciou tudo, não sabia se eu ria ou se ajudava. Alex sempre foi um padre, não dava para entender ele de porre daquele jeito. Alan, com quem dividia o quarto nas viagens, teve que aguentar as consequências. Estava tão bêbado que caiu na cama várias vezes durante a noite. Até hoje, Alex não se lembra de ter feito o show. Só acredito que entrei no palco e cantei porque eles me contaram. Diverte-se ainda. No meio de tantas turnês, aconteceu uma viagem que valeu por todas, já que provocou fortes emoções. Fomos para Itaituba, no meio da floresta amazônica, para apresentação numa festa de debutante. Era aniversário da filha do dono de um garimpo que pagou o equivalente a 3 shows para que a gente topasse o convite. Pegamos um voo até Santarém e em seguida embarcamos num jatinho fretado pelo cara. Quando o avião pousou, Rafael e Alex, dupla, homenageia o aniversário do Polegar. Quando o avião pousou, tinha um bando de homens de chapéu de couro e armados, verdadeiros jagunços, relembra Alan. Página 296. Cachê pago em ouro. Era só o começo da aventura, como explica Rafa. Ficamos com medo, mas fomos assim mesmo para a fazenda. Ao chegar, não acreditamos. A cidade inteira tinha ido até lá para ver o Polegar e a festa. Além disso, o pai da garota era uma fera, ficava vigiando como cada um de nós dançava com ela. Achamos melhor passar a menina o mais rápido possível de um para o outro durante a valsa para evitar qualquer problema. Só que ela se engraçou comigo e a mãe dela com o Ricardo. Resultado: depois da festa, as duas foram ao hotel onde ficamos hospedados. Trememos de medo do fazendeiro aparecer por lá e matar a gente. O temor apareceu se confirmar quando na manhã seguinte foram chamados 2 horas antes que o combinado para retornarem à fazenda, de onde o jatinho os levaria de volta a Santarém. O pior foi que me chamou para falar com ele sozinho numa sala. Fiquei gelado, mas não tinha como fugir. Tive um péssimo pressentimento. Ele jogou um saco pesado sobre a mesa e me disse: Pode escolher. Não entendi nada, mas abri e dei de cara com um montão de correntes de ouro maciço. Na verdade, só queria dar um presente de despedida. Cada um de nós ganhou uma corrente daquelas. Nunca me senti tão aliviado, conclui Rafael, levando outra vez os fãs ao delírio. A reestreia no Domingo Show de Geraldo Luiz da Record. Levando outra vez as fãs ao delírio.
Passada a fase das lembranças, veio o momento de voltar aos programas de TV. Sentindo-se adolescentes quarentões ou quarentões adolescentes, os 5 tiveram crise de ansiedade. Rafael chorou na primeira apresentação oficial da volta do Polegar, que aconteceu no Domingo Show, de Geraldo Luiz, na Rede Record. Ver de novo as fãs gritando nossos nomes e cantando nossas músicas foi demais para mim. Parecia que o tempo não tinha passado. A reação do público continuou a mesma em todas as emissoras onde se apresentaram, do A Tarde é Sua e Super Pop na Rede TV, ao Altas Horas na Globo, sucesso total. E algumas surpresas no meio. A atriz Cristiana Oliveira, a mais famosa namorada de Rafael, curtiu foto do retorno do grupo no Facebook, e Débora Seca revelou seu sonho de se casar com ele quando era adolescente, ao se encontrarem no palco do programa de Serginho Groisman. A maneira de lidar com o assédio das fãs também mudou. Se antes eles chegavam até a sair com as garotas, hoje isso não existe mais, porque Rafael, Ilha, Alexio e Alan Frank e Ricardo Costa estão casados, pais de família. Rafa tem 2 filhos, Cauã de 12 anos e Laura, recém-nascida. Marcelo tem 4, com 20, 17, 15 e 10 anos, e Alan tem um garotão de 18, além de gêmeos. 2 dos filhos de Marcelo, Lucas e Eric. Tem uma banda produzida por Alex, enquanto sua caçula é afilhada de Alan. Os laços musicais tornaram-se afetivos, viraram coisa de família. Sim, eles têm muita história para contar, como disse Alan. Mas se não deu para contar tudo agora, nessa temporada de apenas 4 meses, fica para as comemorações dos 50 anos do Polegar, quando ainda serão jovens sessentões, cantando o refrão preferido de Rafa: Sou como sou, aonde vou, eu acho a minha saída. Sou como sou e seguirei. A vida é para ser vivida. Sou como sou e viver é a melhor pedida. Página 297. No Altas Horas com Serginho Grossman na Rede Globo. Tem uma foto deles aqui. Na outra página, página 298, Débora Seco era fã do Polegar. Meu sonho era casar com o Rafael. A atriz e o grupo participam do programa Altas Horas dessa semana. A declaração de amor de Débora Seca a Rafael e o abraço em seu ídolo da adolescência. Com Sônia Abrão no A Tarde é Sua na Rede TV. Página 299, capítulo 34, o reencontro com Gugu 15 anos depois. Aqui tem a foto dos dois. A emoção tomou conta dos dois. O clima era de expectativa nos bastidores do programa do Gugu naquela noite de terça, 21 de abril de 2015, pouco antes do apresentador entrar no ar ao vivo pela Rede Record. Rafael não sabia qual seria a reação dele ao ficar frente a frente com seu ídolo de infância. Depois de 15 anos sem se verem, nem se falarem, depois de tantos desentendimentos e mágoas de ambos os lados, que vieram no rastro do sucesso e fim do Grupo Polegar. Ele também não imaginava qual seria a reação do próprio Gugu. Apesar da tensão, havia um clima positivo no ar. Gugu já tinha aceitado o convite para escrever o prefácio desta biografia e não se recusou a posar para fotos ao lado do seu ex-contratado. Aliás, era isso que iria acontecer dali a alguns momentos. Página 300. Quando o Gugu apareceu, não houve tempo para lembrar do passado, porque o abraço que uniu os dois foi imediato, apertado e caloroso. Só emoção e alegria. Legal te ver. E aí, como você está? Foi a primeira pergunta dele para Rafael, que respondeu: Estou bem, graças a Deus. Ao que o animador disse: Dá para ver. Em seguida quis saber: Quem é essa moça linda que está com você? E que barriga linda também, Rafael. Então apresentou sua mulher, Aline, já no final de gravidez de Laurinha. Entre uma foto e outra foram batendo papo, falando do livro, do programa, de TV, etc. Era nítida a surpresa de Gugu diante daquele Rafael, homem feito, 41 anos, pai de família, repórter, totalmente limpo das drogas, muito distante do garoto de 13 anos que lançou na música e do rapaz na casa dos 20 ainda, lutando contra o vício e ocupando as páginas policiais dos jornais. Sei que fui uma surpresa boa para ele. Por conta da minha dependência, foram muitas as pessoas que o aconselharam a desistir de mim.
a me esquecer, mas naquela noite ele percebeu que estou recuperado e amadurecido. Terminada a sessão de fotos, faltavam apenas 5 minutos para Gugu entrar no palco. Tempo suficiente para trocarem um outro abraço na despedida e cochicharem no ouvido um do outro coisas que só eles sabem. Ainda tocado pelo reencontro, Rafael confessou: olhei para ele com a mesma admiração do passado e ele olhou para mim com o mesmo carinho de antes. Página 301, capítulo 35. Nada a esconder, o que não foi bênção, foi lição. Tenho aqui uma foto do Rafael, né? Meu nome é Rafael William Alves Pereira, estou na casa dos 40 anos, tempo que deu um balanço de vida. Para os que achavam que já conheciam minha história, fica aqui o que nunca foi contado, o que deixei guardado no sótão. Entre o sucesso e a dor, a angústia e o vício, a música e a marginalidade, entre o amor e o crack, o microfone e o fuzil, o auditório e o morro, os fãs e os traficantes, entre ser ídolo e bandido, eu me perdi. Debaixo das pontes e viadutos, pedras viravam fumaça, num cachimbo improvisado em que misturava fissura e desespero. Tudo dominado. Eu estava dominado. Corpo e cabeça não se juntavam. Eu queria parar, mas cada parte de mim tinha fome de pó. Vivia dividido entre o tormento e o prazer das drogas, vagando feito um zumbi. Fora heroína, experimentei de tudo. Não queria camisa de força, eletrochoques aos 15 anos, ficar trancado e dopado aos 17. Injetar cocaína na veia quase o tempo todo. Página 302. Em meio a convulsões e overdoses, tentava sobreviver. Mãe, pai, avó foram ficando para trás, como minha infância e adolescência. Fama, aplausos e carreira também. Vieram as clínicas, as fugas, a paranoia. Virei manchete das páginas policiais, fui preso e me algemaram a alma. Fundo do poço, depressão, preconceito, perseguição. Só chão duro para deitar, choro seco de frio e conhaque às 5 da madrugada para esquecer de tudo. Mas sempre com fé, muita fé. Nunca deixei de chamar por Deus, mesmo drogado, para que ele segurasse minha mão quando brigava de faca na rua, na hora de dar um tiro na minha boca, quando cortei o pescoço, e o Senhor me mandou um anjo. Um anjo. Meu filho Cauã, agora me mandou outro, Laurinha, minha filha. Por eles estou de pé, limpo e renascido. Para eles, cada página dessa biografia que fique em aberto, porque pretendo viver no mínimo mais outros 40 anos. Nada a esconder até esse penúltimo capítulo, porque sei que o que não foi bênção foi lição. O que veio como pedra virou construção. O mais difícil da vida é viver e morrer. O mais difícil da vida é viver e morrer, não faz sentido. Então, só nos resta achar uma saída. Eu achei várias: vida espiritual, família, amigos, trabalho, conscientização e determinação para dar a volta por cima. Hoje sei que recair nas drogas é deixar minha mãe sem filho, meus filhos sem pai e minha mulher sem marido. Meu grito de liberdade foi a soma de tudo isso. Façam suas contas também e que o saldo seja sempre positivo, né? Terminamos o livro, né? Nada a esconder, o que não foi bênção foi lição. Esse foi o final do nosso livro do Rafael Ilha, As Pedras do Meu Caminho, editora Escrituras. Então ele conseguiu vencer, né, gente? Ele conseguiu, passou muita luta, mas ele venceu, ele conseguiu vencer as drogas, hoje ele é um pai de família. A história teve um final feliz. A história teve um final feliz. E eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Fiquem com Deus, tá? Deixe seu like, seu comentário, o que você achou do livro, do canal, tá? Eu te agradeço muito. Então fiquem com Deus, até a próxima leitura e beijos.